fazemos, nós necessitamos de avaliação. Veja bem, se o seu trabalho na sua profissão, você o realiza, você necessita de determinado momento analisar o que você fez, os resultados que estão tendo e se o procedimento que você adota é um procedimento correto. Da mesma forma, na vida espiritual, nós necessitamos de nos doutrinar sempre. Necessitamos de parar para analisarmos como estamos, o que nos faz sofrer, o que é difícil na nossa vida, por que temos que passar por certas dificuldades, por que eu sofro mais que o outro, o que está acontecendo comigo, porque minha vida às vezes é mais difícil que a vida do outro. E o que eu preciso enxergar, que eu não estou enxergando, o que eu preciso fazer para melhorar? Essa é a pergunta que todos nós temos e que todo mundo se faz, pois todo mundo deseja ser melhor do que é. Por mais perfeito que você se encontre, você também deseja ser melhor do que é. E isso aí é próprio da nossa natureza espiritual. E dando uma rápida reflexão, nós nos perguntamos, por que temos que passar por dificuldades? Por que aqui no local onde moramos, pessoas vivem de tal forma? Lá do outro lado do planeta, existem outras agitações, pessoas agressivas, notícias de maldades, notícias de bondade. Quanta natureza divergentes e opostas temos dentro da Terra. Cada um de nós carrega uma natureza própria, é o seu próprio espírito. E o espírito de cada um tem um grande inimigo. O maior inimigo do nosso espírito somos nós mesmos. É a nossa natureza humana. A natureza humana que carregamos é que escraviza o nosso espírito. Quando ele tem uma direção, ele tem um anseio, ele busca isso dentro dele, na sua individualidade, mas a natureza humana traz oposições. Isso nós temos visto sempre. Você deseja uma coisa, você tem consciência daquilo que é bom, você tem consciência do que deve fazer de bom, você tem consciência de como deve ser, mas na hora de praticar você tem dificuldade, porque o corpo, ele quer descanso, ele quer ansiedade, ele quer prazer. O corpo vibra para uma direção e o espírito vibra para outra. E esse corpo ele tem que ser dominado pelo nosso próprio espírito, pela sua mente. Ele serve de instrumento, ele é um aparelho, ele é um veículo para o seu espírito. E se o veículo do seu espírito é quem se governa, aí você se torna governado pelo instinto. Porque o corpo ele é instintivo, ele age de acordo com a energia que o envolve. Se você está em um local de bondade, de caridade, de luz, você fica com sensação de piedade. Se você vai para um lugar de festas, de más sugestões, seu corpo já vibra querendo outra coisa. E se você não tem uma mente equilibrada para te direcionar para o caminho correto, você se deixa levar pelo instinto próprio do seu organismo, do seu corpo. Aí você cai nas tentações, você cai nas fraquezas, você se perde do caminho, porque seu espírito se perdeu. Ele iniciou a queda quando ele deixou que o corpo o conduzisse. Todos nós temos que ter programações na nossa mente. Eu me programo para determinado horário, determinado dia estar num templo. Eu me programo para determinado dia cumprir tal obrigação. Eu me programo para fazer determinadas coisas. Porque se você tem metas a cumprirem, você tem ordens mentais dadas a si próprio, você tem um direcionamento. Mas quando você não tem esse direcionamento, você não se programa, você não se determina, você não dá ordens a si próprio, então você se deixa levar. Qualquer um te carrega para onde quer. Qualquer opinião influencia. Então se fala, a pessoa tem opinião própria. Não é que ela tem opinião própria. Ela tem direção determinada. Ela já tem um direcionamento fixo. Eu ando em linha reta. Eu ando na linha da evolução moral em sentido reto. Não desvio, porque eu já tenho noção do que eu devo fazer. Mas se você não tiver, aí você é sujeito a oscilações e quedas. A caminhada terrena é cheia de riquezas, mas também cheia de armadilhas.
E a espiritualidade nos fala que, olha, vocês têm uma grande oportunidade, vocês têm o magnetismo do corpo, vocês têm as suas mediunidades, que pode projetar seu espírito para uma elevação grandiosa, que pode filtrar a negatividade do seu espírito, que pode te dar um aperfeiçoamento e uma desimpregnação grandiosa. Se o seu veículo, se aqui é seu corpo, que é a sua base magnética, ele, ao invés de trazer para você energias de luz, ele entrar na frequência vibratória, ele virar a polaridade dele para o negativo, aí ele vai te contaminar. Vai contaminar o seu espírito ao invés de purificá-lo. Se a sua polaridade magnética, que tem duas fontes, positiva ou negativa, se ela é de natureza voltada para a natureza humana, ela está voltada para o negativo, nós chamamos polaridade magnética negativa. Aí o que você vai trazer para a sua mente? Aquilo que é cultura do mundo inferior. O que a cultura do mundo inferior te traz? É sensações da carne, é prazer, é ociosidade, é exploração do outro, é agressividade, é imoralidade. E o que a polaridade positiva da luz te traz? Te traz uma paz interior, te traz um sentido moral mais elevado, te traz a caridade, a compreensão, o respeito pelo outro, uma visão diferente das coisas, uma visão mais certa do que você deve fazer. Nós temos que separar o lado das culturas que queremos viver. E nós temos que ter dentro de nós um senso crítico, um senso de percepção. Olha, se eu estou fazendo isso não é certo. Se eu estou fazendo isso é porque eu estou vivendo a cultura das trevas. A cultura do mundo inferior que autoriza, que sugere, que impõe às pessoas que façam determinadas coisas desse nível. Eu vou virar minha polaridade para o sentido da luz, para o sentido dos espíritos evoluídos, o sentido dos espíritos bons. Vou fazer uma outra cultura para mim. Aí você vai buscar a cultura melhor. Então, esse senso crítico é necessário que tenhamos, que o ser humano tenha. Independente da religião que ele siga, da cultura espiritual e religiosa que ele queira viver, existe um sentido único no universo. A luz e as trevas, o positivo e o negativo. Não importa de que forma você queira conceituar, não importa de que forma você queira buscar a vivência dessa cultura. Se resume nessa parte, positivo e negativo, luz e escuridão. Cada fonte dessa tem uma cultura própria. Todos trazem informações. A energia da luz traz informações, a energia escura das trevas traz também informações. E elas reagem em nosso corpo. Então, essa filtragem é permitida pelo magnetismo do nosso corpo, que nós falamos, a base magnética da nossa existência, que é o nosso próprio organismo. Ele nos dá a condição de filtrar poder magnético, como os mentores falam. Vocês têm um poder magnético, é seu próprio corpo. Ele, bem governado pela sua mente, traz uma purificação rápida do seu espírito. Então é isso que precisamos ter, um governo melhor da nossa mente sobre o nosso corpo, para que ele seja usado para a filtragem do magnetismo negativo, da energia escura que queira impregnar o nosso espírito. Onde vamos buscar isso? Orações é uma forma de acessar a espiritualidade, de chamar, de falar. Mas que tenham, mais que as orações, o sentimento positivo. É uma forma diferente de oração. Porque existe oração que você manifesta em palavras proferidas pela via sonora, palavras proferidas pela via mental. Essas são formas de fazer oração. Mas existe uma oração diferente, falada pela emoção, pelo corpo emocional. Como é que você faz? É a projeção para a luz, a projeção para a bondade. Então, a oração feita pelo corpo emocional, você imagina o bom, imagina o alegre, imagina a caridade, o servir, e projeta a sua emoção dentro dessa vontade. Aí você sente um bem-estar muito grande, porque ao fazer essa projeção com o corpo emocional, a resposta vem imediata de luz, de bem-estar, e você sente aquele calor, aquela vibração, aquela energia passando pelo seu corpo. Então, você traz luz para o seu corpo. Então, essa oração também é grandiosa, você pode fazê-la sempre, e não com projeções de palavras sonoras ou mentais. Então, a projeção da sua emoção. Então, que façamos essa projeção da emoção
no sentido de buscar energia de luz para o nosso corpo. E façamos um governo mental sobre os nossos sentimentos, sobre o nosso corpo, nos conduzindo para o que é certo. Eu falo para vocês alguns exemplos. O mundo inferior tem mais espaço na Terra que o mundo de luz. O mundo inferior infiltrou em todos os lares. Você vê prostituição, você vê traição, você vê roubo, egoísmo, poder, preguiça. A preguiça também é uma contaminação inferior. A inércia. Então, o mundo inferior, ele ocupou um espaço muito grande. E aí, para que os filhos da luz, para que o povo de Deus possa se defender, ele tem que, de fato, evitar certas atitudes, certos ambientes e certos contatos. Às vezes, você tem que deixar de ir em certo local para não ter contaminação, porque o local ele vai te sugerir sensações para o corpo. Ele vai sugerir inércia para a sua mente. Você vai a um determinado local. Ah, meus amigos estão lá, eu vou lá. Mas o que você vai buscar lá? Faça uma pergunta para você, o que eu vou buscar lá? Eu vou buscar diversão. E qual diversão que te atrai? Aquela que dá prazer para o meu corpo. Então, qual é a diversão que traz prazer para o seu corpo que você está indo buscar lá? Ah, eu estou indo buscar uma conversa agradável. Lá é o ambiente da conversa agradável? Não vai encontrar lá naquele ambiente. Não vai conseguir existir uma conversa útil naquele ambiente. Aí você se pergunta, então o que eu vou buscar? Eu estou indo lá para buscar o quê? Aí eu quero conviver com meus amigos que estão lá. Mas como que os amigos vão estar envolvidos lá? Que energia que eles estarão envolvidos? E você não poderia conviver com seus amigos em outro ambiente, menos contaminado? E eu concluo para vocês. Sim, temos que escolher ambientes, escolher horas de conviver, para convivermos com aqueles que são nossos amigos, que são nossos companheiros. Depende do ambiente onde estão. Depende do estágio e da forma como estão. Porque existem contaminações. Existem influências negativas. A obsessão não vem só do espírito desencarnado, sofredor, não. A obsessão também vem de encarnado, que impõe sobre o outro a sua vontade, o seu desejo. Ah, eu estou fazendo, você tem que fazer. Eu estou fazendo porque é moderno, todo mundo faz. Só você que não é moderno, você é atrasado, você é antiquado. Então quer dizer, porque você quer ser da luz e não quer ceder à influência dele, você não está aprovado no conceito dele. Isso é obsessão. A obsessão de encarnado sobre o outro. Né? Você tem que fazer minha vontade, eu que sou certo. Então isso é obsessão. Você tem que ter o senso crítico. Opa, você está me obsediando. O que você propõe é para satisfazer a sua vontade, não a minha. Eu não sou seu escravo. E assim você vai analisando. E você vai fazendo, então, o seu governo mental sobre a sua vida. E no governo e no gerenciamento das suas atitudes, dos seus pensamentos, da sua vida, você vai retirando certas coisas que não te servem. Certos amigos, porque eles só falam coisas negativas e só puxam para o negativo. Eu não tenho prazer de conversar com ele. Bom, ele não soma positivamente. Olha, eu quero encontrar com ele só para cumprimentar. Não posso conversar com ele porque dali não se colhe nada de bom. É uma seleção que você está fazendo. É falta de caridade? Não, é defesa. É defesa do seu espírito, é defesa da sua moral, é defesa da sua retidão. Porque se ele não quer caminhar com você na linha da retidão moral, então ele não serve para ser companheiro de caminhada. Ele serve para ser amigo, para se cumprimentar de longe, para se tratar bem de longe e não conviver, porque é uma má influência. E assim nós vamos escolhendo, tem certos ambientes, ele vai trazer alegria, mas é contaminado, é de teor vibratório inferior. Então ali não serve para mim. É imoral para mim entrar naquele local. O mundo da luz tem menos espaço na Terra que o mundo das trevas. E você é da luz. Então nem todo espaço da Terra é para você frequentar. Porque lá tem contaminação, tem domínio mental, tem obsessão de encarnado e de desencarnado. Então são influências que não somam. É a caminhada. Meus irmãos, caminhar para Deus
É isso. Ah, mas eu vou ficar resumido e tal. Não. A estrada é estreita. O caminho da luz ainda é estreito. Mais estreito que o caminho das trevas. Porque as trevas já estão aí. Você está fugindo dela. É você que está fugindo do submundo. E para fugir do submundo, você tem sim que se sacrificar e passar por caminhos estreitos. É a caminhada. É o sacrifício. E assim nós vamos ser vitoriosos. Nem toda tempestade dura todo o tempo. Nem toda dificuldade dura a eternidade. E assim nós vamos transpor o limite das nossas jornadas. E quando terminar, você vai ver, valeu a pena todo o meu sacrifício. Valeu a pena todo o meu esforço para ter retidão moral. Valeu todo o meu esforço para ser bom, para ser honesto, ser verdadeiro. Valeu todo o meu esforço ser uma pessoa que ajudou, que fez caridade, porque eu vou para o mundo de espíritos dessa natureza. É o mundo de espíritos evoluídos, são espíritos de retidão moral. O mundo onde vivem os bons, o mundo de luz, ele filtra aqueles que podem chegar lá. E a filtragem é a sua própria natureza, é a natureza do espírito, é a bagagem que você carrega em seu ser espiritual, né? Que saibamos governar a nossa mente, governar o nosso ser. Isso é uma doutrina que fazemos para nós mesmos. Aí nós nos doutrinamos. Grandioso o dia de hoje, pois vamos nos avaliar. Vamos fazer uma avaliação de como somos, o que nós estamos caminhando, o que está perto de mim que eu não observei. Mas isso é tão fácil, todo mundo sabe disso que você está falando. Não é certamente, você sabe sim, só que você não pensou ainda sobre isso, para esse fato. Então vamos sempre nos doutrinar, nos atinar para os detalhes. Por isso que é importante às vezes escutar palestras. As palestras às vezes parecem repetitivas, mas chega um ponto ali que é importante, que nos despertou. Então o objetivo da palestra foi alcançado, porque falou algum ponto que foi interessante e que vai somar na nossa vida, né? E o mais importante de tudo, que eu sempre falo para vocês, formar a cultura. A informação chega na nossa mente, você lê vários livros, colhe muitas informações, mas só é útil a informação que se tornou cultura para você. Aquilo que não se tornou cultura vai ser esquecido ao longo do tempo. O que você aprendeu dos livros? Aquilo que você transformou em cultura. Cultura é aquilo que você vai praticar, vai usar, vai viver, vai modelar pela informação. Então, se tudo que você leu, você não colheu nada, não modelou nada, não acrescentou nada em seu acervo mental, em seu conjunto de palavras, em sua forma de expressão, em suas atitudes, então tudo que você leu não é útil. Não te traz conhecimento, não te traz melhoramento. Só traz uma informação que vai ser perdida ao longo do tempo. Então isso nós temos que analisar e somar com precisão. O que é de maior valia para todos nós. Que tenhamos uma consciência que seja um juiz nosso o tempo todo. Que tenhamos uma consciência que nos cobre. Oh, isso é bom, isso não é. Olha o que você está fazendo. Você está descansando demais. Você está sonhando demais, você está vivendo um mundo de ilusão. Você senta e fica imaginando coisas que não te trazem resultado nenhum. Isso é viver na ilusão. Você está sonhando muito e praticando pouco. Quer dizer, nós temos que ter uma consciência que nos conduza nesse sentido. Ao invés de ficar criando ilusão na sua mente, vivendo filmes na sua mente, vá fazer algo prático, útil para a sua vida. Tenhamos isso na nossa consciência. E se imaginando lá em certos papéis dos personagens dos seus sonhos, então, opa, isso é ilusão. Isso é fantasioso. Isso não pertence ao mundo prático. Bem, então vamos estar sempre atento para isso. Qual é o nosso objetivo, a nossa praticidade e aproveitar o nosso tempo. E o mais importante, como diz os mentores, aproveitar do magnetismo do nosso corpo para a filtragem das energias para o nosso espírito, fazendo com que o nosso espírito seja o mais puro possível a cada dia, mais desimpregnado possível a cada dia. É assim que nós vamos transpor os limites que nos colocam mais perto de Deus.